37 inteiro fala sobre a venda de José por seus irmãos. Eu não vou ler para não ficar muito avançado da hora, mas isso eu peço aos irmãos. No final da reunião, eu vou passar todos os versículos. Quem puder anotar, anote e leia em sua casa. O primeiro passo, a primeira condição, qual foi? Vencer a si mesmo. A segunda, qual foi? O primeiro passo, quem foi o ilustrador? Jesus Cristo. Eu peço que vocês guardem bem os nomes. O segundo passo, ser fiel, foi relatado a história de José. Só que, pastor José. José, ele chegou a um espaço, um patamar tão grande, que ele conseguiu dar um giro de 360 graus na vida dele. E de um preso, de um humilhado, ele se tornou governador. José, ele se tornou governador do Egito, meus queridos. Ele aconteceu o que com ele? Se tornou governador. Isso, ele já se tornou um vencedor. Preste bem atenção. Primeiro passo, conhecer a si mesmo. Segundo passo, ser fiel. Os dois passos até agora foram vencidos. Se tornaram um vencedor. O terceiro passo, meus queridos, para você ser um vencedor nesta vida de hoje. Eu falo de hoje porque a Bíblia, ela já foi escrita há muito tempo atrás. Só que tudo o que está escrito nela está se cumprindo nos dias atuais. O terceiro passo é ser perseverante. O que é ser perseverante? Ser perseverante é lutar por aquilo que você quer. É lutar por aquilo que Deus colocar de suas mãos. Doutor José, você quer um exemplo de uma pessoa perseverante na Bíblia? Você já ouviu falar de Jó? Quem conhece a história de Jó aqui? Para quem não conhece, eu vou resumi-la. O livro de Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Antes de Salmos, Jó, capítulo de número 1. Um exemplo de ser perseverante. Jó, capítulo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Meus queridos, a história de Jó é muito fácil de ser resumida. A história de Jó relata um servo de Deus temente, um servo de Deus fiel, que não andava em pecado, ele se desviava do mal. E a história desse servo Jó, ela é uma história, pastor José, muito bonita. Se o senhor parar para analisar, Jó foi um servo à medida dos olhos de Deus. Eu costumo falar que ele foi a menina dos olhos de Deus. Jó, meus queridos, ele era um servo de Deus temente, nunca se desviou e nunca apartou a palavra dele da boca. Só que um belo dia, eu costumo falar um belo dia, os anjos do Senhor fizeram uma reuniãozinha lá no céu. E dentro desses anjos estava quem, pastor? Satanás. O Senhor Jesus pergunta para ele, de onde vem? Ele responde, eu vim de rodear a terra. Eu estava até conversando hoje, meu irmão, comigo mesmo, estava conversando comigo. Falei, olha quanto Satanás foi astuto.
Jesus pergunta para ele, de onde vens? Ele diz, de passear e rodear pela terra. Até nisso o diabo ele tem a ousadia de dizer, de passear e rodear pela terra, pensando que ele fosse alguma coisa, né, pastor? E Jó, ele estava em seu lugar, cuidando de seus afazeres, e Deus fala para Satanás, observaste meu servo Jó, servo íntegro, fiel e reto aos meus olhos. E Satanás fala, será que ele não vai blasfemar contra o Senhor se o Senhor tirar tudo que ele tem? Deus olha e fala, não. E Deus manda Satanás fazer um teste com Jó. Colocou úlceras, colocou lepra, colocou tudo de ruim que tinha. Jó adoeceu. E mesmo assim, ele não perdeu a confiança e a fé em Deus. O que isso serve para você nesta noite, meu querido? Deus, ele coloca nas suas mãos uma grande vitória. Só que se você não cuidar, essa vitória faz assim, ó. Mas por que eu perdi? Por que aconteceu isso? Simples. Você não foi um servo íntegro e reto com Deus. Agora, meus queridos, se Deus te colocar uma coisa na sua mão, uma vitória, aquilo que você pede há muitos anos, Deus vai colocar hoje nas suas mãos, e você ser um servo íntegro e reto na mão dele, aos olhos dele, ser a menina dos olhos de Deus, você pode ter certeza, o diabo ele vai tentar, o diabo ele vai fazer de tudo para te destruir, porém Deus vai falar, ele não vai. Olhe para o seu irmão e fale, ele não vai. O diabo, meus queridos, ele pode fazer de tudo para você perder sua fé em Deus. Só se o seu coração, a sua vida, ela estiver nas mãos de Deus, sendo um servo íntegro e reto com Deus, Deus, ele não deixa o diabo tocar na sua vida. Para resumir mais ainda a história de Jó, no mesmo livro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Para você ver, eu não vou falar mal das mulheres aqui, irmão, pelo amor de Deus. Só que para você ver o quanto que o diabo até tentou Jó. Ele colocou as doenças, ele colocou a úlcera, a lepra. Ele não conseguiu. O que ele fez? Foi na mulher. Capítulo 2 de Jó, versículo de número 9. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa este Deus e morre. Mas Jó disse, como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou. Repete comigo, não pecou. Não pecou. Jó contra os seus lábios. Pastor, imagina a mulher, a esposa do Senhor. O Senhor passando por uma grande dificuldade. Chegar a esse ponto. Ela amaldiçoa o seu Deus e morre. E o Senhor, o diabo lá. Esse foi Jó. E o que aconteceu? O diabo conseguiu destruir a vida de Jó, igreja? Não. Ele conseguiu? Não. Assim é com a sua vida nesta noite. Recapitulando, primeiro passo. Primeiro passo. Segundo passo. Ser fiel. Terceiro passo. Ser perseverante.
A palavra é difícil, mas perseverante. Repita comigo, perseverante.